Olá, hoje é a nossa segunda aula, onde eu vou falar sobre a radiestesia. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho da história da radiestesia no mundo, mas é um breve histórico, certo? A radiestesia, ela iniciou há muitos e muitos anos atrás, e a gente já tem isso em diversos livros da literatura. Para quem já ouviu falar, não é mistério, e para quem nunca ouviu falar, saiba que isso é muito, muito antigo. Os radiestesistas da antiguidade, eles chamavam a radiestesia de rabidomancia. Eles eram os rabidomantes, não os radiestesistas de hoje. E eles eram o quê? Os pesquisadores de fontes de água, de minerais, como jazidas, de ouro, esmeraldas, enfim. E até mesmo pesquisavam criminosos, ajudavam a polícia, ou pessoas desaparecidas, mortas. Enfim, já isso há muito tempo atrás já era feito, já era utilizado através da radiestesia, que se chamava ainda rabidomancia. Agora, o espírito popular, para variar, chegou, fez o quê? Como não entendia o que era aquilo que estava sendo feito, considerava como aquilo sendo uma coisa do mal mesmo, literalmente, personificado. E aí acabou ficando proibida em determinadas etapas do nosso planeta. A rabidomancia, ela consistia na aplicação de uma vara que vibrava. Então eles vinham com a vara, passeando lá pelo local, e quando a vara vibrava, eles apontavam para a pessoa cavar ali e identificar, e achar, encontrar os veios de água e tudo mais. O termo vem da origem grega, que significava rábidos, vara, e manteia a adivinhação. Então era a adivinhação através da vara. Por isso que assustou a população, Às vezes o nome acaba assustando ou chamando atenção para o bem ou para o mal. Tem algumas alusões na Bíblia sobre o uso das varetas, Os hebreus chamavam de vara de Jacó. E no Peru, gente, aqui onde encontraram os primeiros registros de inscrições em rochas das grutas pré-históricas, há cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Então, o que tem hoje registrado é isso, são os primeiros encontrados lá. Só que essa informação não consta na literatura de Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues começa a falar de radiestesia e ele conta de que surgiu na China, a rabidomancia era usada pelos chineses 2.000 anos antes de Cristo, não chegou a ir tão profundamente. Eles usavam um instrumento semelhante a uma forquilha. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou simular aqui para vocês. Era assim, só que ela ficava assim, um Y. E segurava cada um em uma ponta e ia localizando. É como se fosse, para quem é músico, como se fosse o diapasão. E eles faziam isso para encontrar correntes subterrâneas de água, de fontes de água. No Egito também foi onde eles encontraram instrumentos parecidos com o pêndulo que a gente utiliza atualmente. Tem um pêndulo de madeira que é conhecido como pêndulo egípcio, que ele tem um formato próprio, que foi originado lá por ele. Já era uma arte super conhecida, utilizada pelos magos do Egito, e também pelos curandeiros e até pelos médicos, tá, gente? Era usada em tudo lá no Egito, na matemática, na astronomia, na medicina, em tudo eles usavam a rabidomancia, tá? Ainda não era radiestesia. Lá Roma usava, era em forma de cajado e de varetas em forma de forquilha também, parecendo com um diapasão, para localizar água para as tropas, durante as invasões que eles realizavam. O uso da forquilha ele foi condenado em 1518 por Lutero, porque ele achou que era uma coisa que pertencia ao mal personificado na Terra, aquele cara que comanda lá o tal do inferno, que a gente sabe que não existe nada disso. Vê como é que ficou na Europa, da Idade Média até os tempos atuais. No período que seguiu, a rabidomancia ela foi estudada, começou a ser estudada e utilizada para vários fins de localização de corpos, de gente que morreu ou que estava escondida ou sequestrada, e chegou a ser considerada como física oculta pelo abade de Valemonte em 1693. Gente, quando estou falando de abade, eu estou falando da Igreja Católica, certo? Então, a radiestesia, que por muitos era considerada algo do mal, também era considerada como uma física oculta, uma ciência oculta pela Igreja Católica, isso lá em 1600 e tal. E a rabidomancia ela cresceu muito fortemente no século XVIII entre os padres e os abades da Igreja Católica, por isso,
que naquela época eram seus maiores praticantes. Foi no final do século XIX. A radiestesia ela surge como uma nova ciência. Hoje é considerada uma pseudociência, tá? Mas no final do século XIX ela estava surgindo como uma nova ciência. E em 1890, os franceses, o Abade Mermet, conhecido como príncipe da radiestesia, né? E o abade Alexis Bowley, que é conhecido como o pai. Então a gente tem o pai e o príncipe, né? O rei e o príncipe da radiestesia. Eles criaram o termo radiestesia e a varia foi totalmente substituída pelo pêndulo que a gente conhece hoje. Porém, nós também temos na literatura a informação de que o termo surgiu foi em 1919, devido às pesquisas de alguns franceses, né, junto com o Bowley e Bayard. Então já temos um nome novo aí na pesquisa e na construção do nome radiestesia, que chegaram à junção das duas palavras, justamente pela origem dela, né? A origem do latim radius, radiação, e do grego aesthesis, que é a sensibilidade, substituindo aí o termo rabdomancer. Essas duas histórias de quando surgiu a radiestesia, você vai ver, eu vi a primeira em curso que eu fiz e a segunda na literatura de Antônio Rodrigues. Na literatura de Antônio Rodrigues não tem o 1890, pelo menos nos livros que eu vi, nas edições que eu li. São livros físicos, comprados mesmo, tá, gente? Não é material da internet, não. Embora eu tenha. Mas eu comprei, eu fiz questão de comprar os livros dele. Bom, aí vem de Mermet, né, que foi o lá de cima, né, o Abade Mermet, a explicação de que todos os corpos emitem ondas e radiações, cujo campo de atuação produz no corpo reações nervosas, que geram o quê? Uma corrente que se desloca pelas mãos, gerando o movimento do pêndulo. Né? Vocês vão ver isso mais detalhado à frente, porque eu já gravei, inclusive, uma aula, mas eu vou colocar ela depois, é importante você entender a história antes, em que eu mostro esse destrinchamento da palavra radiestesia e os seus significados, até a gente fechar o conceito pela luz da ciência, de como realmente funciona isso. Não que eu não acredite no poder da mente ou da espiritualidade, sim, mas eu quero que todas as etapas sejam consideradas aqui no nosso curso. Bom, em 1935, a Mansão de la Radiestesie publicou o livro de Mermet, do Abade Mermet, que é considerado a Bíblia dos radiestesistas, que infelizmente eu não consegui comprar esse livro, obviamente, porque está, né, esgotado só em sebo, mas eu ainda não consegui num valor que dê para pagar. Tem gente cobrando quase R$ 500 um livro desse. E ele chama-se Commentaire Perret. Não sei falar francês, mas eu acho que é assim que fala. Esse é o momento riam da professora, hein, gente? Então, vamos lá. Em 1939, eles conseguiram provar por filmagem de câmera lenta que o radiestesista promovia o movimento do pêndulo através de uma ação inconsciente. Certo, gente? Foi através de uma ação inconsciente. De origem o quê? Neuromuscular. E isso foi o que provou que não havia ali nada de diabólico, nada de magia negra. Era ciência pura, comprovou, radiestesia é ciência. Não tem religião na radiestesia. Combinado? Todo mundo tá entendendo isso, está de acordo com isso? Então, eles conseguiram comprovar cientificamente, com estudo, com filmagem, com ferramentas, com laboratórios, de que nada mais era do que a captação do campo eletromagnético do outro, transmitida no seu corpo até movimentos neuromotores inconscientes que faziam movimentar a mão. Então, quando você olhar um vídeo na internet, tem bastante aí de mesas coletivas, e que você fala assim, mas ela está mexendo a mão. Tá, claro que tá. Só que é inconsciente, é involuntário. Porque a gente não precisa, você vai entender, quando você estiver operando a mão, você não precisa forçar o pêndulo para mexer. Não precisa. Se você quiser ir pensar assim, parar a mão, parar, e falar assim, mexa para a direita, ele vai mexer. Ele vai mexer, pode apostar nisso, não tenham dúvida disso. Então você deixa sempre a sua vontade de fora, tira o seu ego quando você estiver fazendo a radiestesia e fica livre, absorve só a energia do outro. Esvazia a mente, vai, e o pêndulo vai responder. Olha para ele, óbvio, para você ver qual é a resposta, né? Você ficar que nem eu aqui, igual o Steve Wonder, fechando os olhos, tu não vai ver qual é a resposta, não vai adiantar nada fazer essa radiestesia. Bom, aí o que aconteceu, gente, com isso tudo que eu falei? Construíram-se duas práticas de radiestesia. A física,
onde as ondas são orientadas em função dos pontos cardeais e do campo eletromagnético. Por isso, vocês vão ver aí que alguns cursos de mesa radiônica, de radiestesia, eles orientam a utilizar a mesa ou o gráfico apontado para o norte magnético com uma bússola. Só lembrando que cada pessoa tem o seu próprio norte. Lembrando que a Terra está girando em movimento, né? Nós temos 2 movimentos aqui, né? Em volta do Sol. Então, esse norte, ele se movimenta. E é diferente para cada um, né? Então, essa seria a radiestesia, a prática física, tá? E tinha a outra prática, que é a mentalista. A prática mentalista é onde a convenção mental atua no inconsciente do operador, causando os movimentos neuromotores. Então, é a mente interferindo, né? Não a energia dos campos eletromagnéticos, do norte magnético, enfim. Só que aí o que tem? A gente tem também uma terceira prática, que é qual? Que é do físico-mentalista. Ele considera a influência do campo eletromagnético da Terra, ele checa o norte magnético, mas ele também sabe o poder da mente, ele envia os comandos, as falas, as percepções. Não é verdade? Então, temos esses 3, que é a tendência que o Antônio Rodrigues, que é um dos professores de radiestesia que há mais de 25 anos dando aula sobre esse assunto, do qual eu peguei a literatura para estudar, porque ele já é falecido, senão eu faria o curso com ele, eu gostaria de fazer com ele, porque ele duvidava de tudo, e aí ele buscava, como eu fiz, duvidando de tudo, e fui buscar as respostas, e aí tinha a resposta, comprova-se, então não tem dúvida, é verdade. Então nós vamos falar agora da radiestesia no Brasil, né? Os padres católicos, eles foram os maiores praticantes da radiestesia, e foi o padre Jean-Louis Bordeaux. Alguém me ajuda a pronunciar esse nome? Porque eu não sei, eu acho que é assim, porque ele está escrito Bordeaux, então acho que é Bordeaux, alguma coisa desse sentido. Tem algum francês aqui, gente? Me ajuda. Eu sei que tem gente da Europa aqui, que eu já vi pelo número, pelo código de área. Então, coloca para mim, grava um áudio aí no grupo, na turma, e me fala esses nomes direito, para eu não falar errado mais. Ajuda, prof, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Então, foi esse padre, o Jean-Louis, que era discípulo lá do Abade Mermet, né? Lembra dele? Que iniciou muitos padres no Brasil. E a gente tem o livro dele, tá? Eu consegui esse livro, tenho ele o original em francês, não entendi nada porque está em francês, obviamente, eu não falo francês, e tem a tradução dele também, que se eu não me engano foi o Antônio Rodrigues que fez. Então, junto também, junto com o padre Francisco Herail, tá? Com o Frei Francisco Herail, não foi o Jean-Louis com o francês Herail. Então, começou aqui, entrou pela Igreja Católica, tá? No Brasil. E aí, entre as décadas de 30 e 40, foi fundada a Sociedade Brasileira de Radiestesia, comandada pelo engenheiro Alfredo Becker e o professor Vigílio Goulart. Vejam bem, um engenheiro, um cara totalmente desvinculado da área de humanas, entendeu? Da área espiritual, era um engenheiro. E Becker, ele foi o primeiro autor a publicar sobre aspectos de ambientes e energias telúricas que estão presentes no ambiente e acabam afetando a gente, o nosso campo eletromagnético, às vezes em descargas elétricas, muito trovão, tempestade, emissão de ondas eletromagnéticas do Sol, né, as EMFs solares. Então, são consideradas energias telúricas, e ele fez um estudo e produziu um livro a respeito disso. Já Goulart, ele foi o principal divulgador, né? Ele foi o cara que quis expandir o conhecimento da radiestesia aqui no Brasil, nosso país, nessa década aí de 30 e de 40. Enquanto isso, lá na Europa, a radiestesia foi evoluindo para os campos como a geobiologia e a medicina. Então, tem bastante estudo, bastante livro tratando a questão da geobiologia, que a gente não vai abordar aqui dentro, não é esse o objetivo. Nem a medicina também não é o objetivo de tratar a radiestesia com medicina. E aí, gente, atualmente a gente tem diversos radiestesistas no mundo digital. Muitas pessoas perguntam onde tem curso presencial aqui no Rio de Janeiro. Se você é professor, que eu sei que tem professor de radiestesia aqui dentro do grupo, dentro da turma. Se você é professor e dá aula presencial, aí eu peço para você colocar aí o seu endereço, porque também nós temos na turma alunos que estão buscando o curso presencial, né? Cada pessoa tem uma forma melhor de aprender. Algumas preferem aprender de casa, no online, outras querem ir, querem ver, querem tocar, querem sentir. É normal, não tem problema nenhum, isso é super saudável, faz parte mesmo.
Aí eu vou falar para vocês o que eu vi nas minhas pesquisas mais famosas, se vocês souberem outros, vamos compartilhar. Eu botei aqui uma lista de nomes, olha, o mais famoso, Sérgio Nogueira, radiestesista, famoso, extremamente competente, pragmático, Newton Schultz, José Marcial, José Oreste Caffarelli, tem aí concursos, são cursos excelentes. A Régia Prado, tem muita gente aqui que fez curso da mesa radiônica da Régia Prado. Quem não conhece a mesa rosa da Régia Prado? Nilza Domingues também tem um conteúdo excelente. E o Antônio Rodrigues, que não está mais entre a gente, mas de literatura, de livro, tem uma linguagem muito fácil, muito bacana, muito completa, vale muito a pena.